Então, bom dia, meus irmãos. Vamos, então, continuar nossos estudos de Esdras. Então, que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que nós possamos, então, tirar as lições que esse texto tão rico nos apresenta. Muitos irmãos hoje não estão aqui na sede de Sapiranga, eles estão em Canoas, há um evento importante da igreja em Canoas, o licenciamento do nosso irmão Gustavo, que está em São Leopoldo. Ele está fazendo a sua licenciatura hoje, essa manhã, em Canoas. Então, muitos daqui, o pastor, inclusive, os presbíteros, estão lá acompanhando este evento lá na igreja de Canoas. Bem, mas nós que ficamos aqui em Sapiranga, vamos continuar nossos estudos aqui de Esdras. Meus irmãos, nós vimos ao longo dos 6 primeiros capítulos de Esdras a reconstrução do templo do Senhor, acompanhada da volta do povo judeu do cativeiro babilônico. Então, a volta do povo judeu e a reconstrução do templo em Jerusalém. Meus irmãos, agora, como eu falei, do capítulo 6 para o capítulo 7, houve um hiato, houve um espaço de tempo de 60 anos. E Esdras, então, aparece no capítulo 7, indo para Jerusalém, então fazendo a segunda viagem de retorno dos judeus para Jerusalém. E Esdras, então, meus irmãos, nós temos que entender o significado desse retorno de Esdras do seguinte modo: nós precisamos entender que o templo estava construído, o espaço físico estava construído, havia retornado sacerdotes, havia retornado alguns levitas, alguns servidores do templo, pessoas que iriam cumprir os papéis da adoração ao Senhor, dos sacrifícios e tudo mais. Muito bem. Agora Esdras está voltando para reconstituir o templo também, mas de que forma? Reconstituir através de verdadeiros adoradores. Então, meus irmãos, nós podemos ter aqui esse templo, aqui em Sapiranga, nós podemos ter pastor, presbíteros, diáconos, irmãos, né? Mas isso tudo não tem significado se nós não formos de fato verdadeiros adoradores, se nós não estivermos aqui para adorarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Não teria nenhum significado. Se nós viéssemos aqui apenas para cumprir um papel, né, o pastor vem aqui para cumprir o seu papel de pastor, entregar um sermão por semana, né? Só que isso é feito de forma mecânica, de forma apenas profissional, para ele ganhar um salário ao fim do mês. Que significado tem isso para o nosso Deus? Né? Assim como diz o Salmo 40, que Davi escreve ali no Salmo 40, que holocaustos, Deus não requer holocaustos, Ele requer um coração puro. Bem, os judeus iriam deixar de fazer os holocaustos? Não, mas eles teriam que fazer. O holocausto em si não tem significado. O que importa é o arrependimento daquele que está oferecendo o sacrifício, o arrependimento dos seus pecados. Então, meus irmãos, Esdras está retornando para Jerusalém como um reformador, como aquele que vai ensinar ao povo a verdadeira adoração, a serem verdadeiros adoradores. E nós vimos no capítulo 7 que Esdras volta com amplos poderes do rei Artaxerxes, da Pérsia.
ele tinha o poder, ele seria aquele que formaria um sistema judiciário no povo de Israel, queria julgar o povo de Israel, ele ia constituir magistrados, queria julgar o povo através da lei do Senhor, através do Pentateuco. Seria ele que iria criar esse sistema judiciário. Só que Esdras não estava chegando lá apenas para cumprir um papel de juiz, para julgar, condenar à prisão, condenar à morte, não. Ele estava indo também como um verdadeiro adorador, de modo a poder ensinar o povo a adorar ao seu Deus, tanto no templo como na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Tá? Não era somente as leis cerimoniais que Esdras iria se voltar apenas para as leis cerimoniais, mas também para a vida cotidiana do povo, de como o povo vivia, que precisaria ser ensinado, que precisaria ser aperfeiçoado, que a palavra do Senhor precisaria chegar àquele povo. Então, encontramos aqui no capítulo 8, meus irmãos, esta viagem de retorno de Esdras. Esdras voltando, indo para Jerusalém, saindo então da Babilônia e retornando para Jerusalém. Então, assim, vamos só ver ali o slide. Ali há um mapinha ali. Ali tem dois traços ali, ó. O primeiro, lá, que tem um círculo maior, aquela é a primeira viagem de retorno. Veja que eles seguiram pelo rio Eufrates, mais próximos ao rio Eufrates, e desceram, então, para Jerusalém. Esdras e Neemias, depois, farão um outro trajeto. Eles iriam mais pelo deserto ali. Eles deixariam o rio Eufrates e viajariam mais pelo deserto, ali, ó, fazendo uma linha reta e depois descendo para Jerusalém. Muito bem. Esta viagem, então, ela durou 4 meses. Foram 4 meses de viagem da Babilônia até Jerusalém. Então, no capítulo 7, nós fomos informados que Esdras volta a Jerusalém. Isso após 60 anos da reconstrução do templo e 80 anos após o primeiro retorno dos remanescentes do exílio babilônico. Então, da volta do exílio até a reconstrução do templo, foram por volta de 20 anos. Lembram lá que o templo ficou paralisado, as obras foram paralisadas por volta de 15 anos, 16 anos, e então levou 20 anos para a reconstrução do templo. Da reconstrução do templo a esta viagem de Esdras, foram mais 60 anos. Tá? Esdras volta para ensinar e aplicar a lei de Moisés, aquilo que eu estava dizendo. Ele volta para ensinar e aplicar a lei de Moisés. Porque não faz sentido nós termos um templo e não termos verdadeiros adoradores. Tá? Então, é isso que Esdras esse que é a missão de Esdras. Isso conforme a boa mão do Senhor. Então, meus irmãos, a todo momento nós somos informados aqui no texto de que não é, digamos assim, o Esdras, ele tem um papel muito importante, mas aquilo que ele está fazendo vem do Senhor. O Senhor que toca o coração de Esdras, o Senhor que capacita Esdras, o Senhor que cuida de Esdras para realizar isso que ele vai realizar em Jerusalém. E municiado com os decretos do rei persa que lhe forneciam amplos poderes jurídicos e recursos financeiros. Então, ele obtém do rei Artaxerxes, isso a gente viu no capítulo 7, tanto recursos financeiros quanto poder para criar ali um sistema judiciário entre o povo de Israel. Vamos. Tinha disposição. Era Deus. Isso.
Exatamente. Exatamente, porque no mundo nós vemos que muitas vezes nós somos assim, é dito a nós que nós temos que tirar força de nós mesmos, que nós temos que encontrar as forças em nós mesmos. Obviamente que nós precisamos nos dispor, nós precisamos agir também, mas Deus também, se a gente tem que pedir a colaboração de Deus, na verdade. Temos que orar pedindo a Deus que Ele nos ajude, nos capacite. E a viagem deles que você falou era 4 meses, né? 4 meses, isso. 4 meses de viagem. Não tinha, só tinha. Eles levavam, pela primeira viagem que a gente aprendeu, foram muitos animais, mas eles também tinham que levar muita carga. O Esdras estava levando toneladas de prata e ouro, ele estava levando muita prata e ouro para Jerusalém. Então, os animais seriam bastante usados nisso também, no transporte da carga. Mas, meus irmãos, então, no versículo 1 a 14 desse capítulo 8, nós vamos ver os companheiros da viagem de Esdras. Esdras não vai sozinho, Esdras vai com alguns companheiros seus de viagem. Então, vamos ler aqui do versículo 1 a 14. Vocês perceberão que é toda uma lista de cabeças de família que voltavam com Esdras, então, para Jerusalém. Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Versículo 1, do 1 a 14. São estes os cabeças de famílias, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Os filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Zaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Então aqui, Esdras lista os cabeças de família que estavam voltando com ele da Babilônia para Jerusalém. Meus irmãos, vamos trabalhar alguns pontos desses versículos. Em Esdras 7:7, encontramos especificados os papéis que desempenhariam a nova leva de remanescentes que voltavam a Jerusalém. Então, estes homens que estavam voltando a Jerusalém, se a gente for ver lá no capítulo 7, versículo 7, então aqui, está dizendo assim: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, quem que eram estas pessoas que estavam voltando com Esdras? Eram sacerdotes, eram
levitas, aqui não estão os levitas, depois a gente vai ver que Esdras manda buscar os levitas. Eram cantores, porteiros, pessoas que estavam empenhadas no serviço do templo, que estariam empenhadas no serviço do templo. Essas eram as pessoas que estavam voltando. Meus irmãos, era um contingente bem menor que o primeiro, aquele lá do capítulo 2 de Esdras, era menor. Eram cerca de 1.500 homens. Naquele primeiro contingente, eram 40.000 homens que retornaram do cativeiro babilônico. Agora, Esdras estava acompanhado de 1.500 homens. A lista dos cabeças de família revela que retornavam agora familiares da primeira jornada. Ou seja, se a gente for comparar a lista do capítulo 2 com esta lista aqui, nós vamos perceber o seguinte: alguns dos cabeças de famílias, por exemplo, dos filhos de Finéias. Então, se a gente for ver quem é esse Finéias, era alguém que voltou na primeira leva de pessoas que voltaram, só que não voltou toda a família dele, ficaram alguns na Babilônia. Ficaram alguns filhos dele na Babilônia. E agora, esses filhos estavam retornando, ou filhos dos filhos, porque já tinha passado 80 anos. Então, filho do filho, está voltando neto, está voltando outras bisnetos, está voltando outras pessoas que tinham ficado na Babilônia. Filhos daqueles, né? Agora não é filho, é neto, né? Porque já tinha passado mais do que uma geração. Tudo bem? Então, cuja geração tinha se renovado na Babilônia, ou seja, não era já o neto, já era o bisneto, já havia passado 80 anos, mas mantida a sua genealogia, ou seja, eram pessoas que sabiam a sua genealogia, eram pessoas que sabiam a sua origem sacerdotal, sabiam a sua origem como servidores do templo. Então, muito bem. Então, nós não temos, assim, muitas informações aqui desta lista, a lista que Esdras registra das pessoas que voltaram com ele. Vamos caminhando aqui. O acampamento de Esdras. Então, vamos olhar aqui o versículo do 15 ao 16. Tá? Ali faltou o 15. 15 a 16. Ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes. E não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Ou seja, o que está acontecendo aqui nesse versículo 15? Esdras sai com a sua comitiva, né, todos aqueles cabeças de família, e logo em seguida ele acampa próximo de um córrego que é o do que corre para Ava. Muito bem, ele acampa ali perto de uma água. E aí Esdras, antes de começar propriamente a jornada, acampa 3 dias próximos a um rio. Ali ele passa em revista todo o povo que retornaria com ele. Então ele vai conhecer todo mundo que está retornando com ele, passa em revista todo mundo, quem é que estava indo, certo? Se ele encontrasse lá, aqui está o Jonatas, aqui não, esse daqui não. Não, Jonatas não. Encontra aqui o Flamarion. Não, o Flamarion é da genealogia aqui, tudo bem. Ele está passando em revista para saber todo mundo que está vindo com ele. E descobre, aí ele vai descobrir que não havia levitas em seu meio. Ou seja, ele tinha chamado o povo para vir, os cabeças de família que tinham uma linhagem sacerdotal, mas levitas não estavam junto. E quem era o levita? O levita é aquele que acompanhava o sacerdote no trabalho dos sacrifícios. Ele fazia um trabalho especializado junto ao sacerdote.
Provavelmente, era o levita, tinha um papel muito importante na condução dos trabalhos do templo. E, Aceitava se fosse eles. exatamente, só se fosse eles. Isso. Você quer colocar na família, Então, meus irmãos, se a gente voltar lá na lista do capítulo 2 da primeira leva, nós vamos perceber que mesmo lá, poucos levitas voltaram da Babilônia para Jerusalém. Os levitas não queriam voltar. E aí o Esdras, percebendo isso, ele envia. Então ali ele passa em revista todo o povo que retornaria com ele e descobre que não havia levitas. O número de levitas já havia sido baixo no primeiro retorno, se comparado ao número de sacerdotes. Então, meus irmãos, aqui nós temos que pensar um pouco aqui, refletir também, quem está disposto a servir ao Senhor? Então, aqui, os levitas que estavam lá na Babilônia tinham se evadido, tinham sido, olha, não vou voltar para lá, certo? Não vou voltar para Jerusalém, vamos ficar aqui. Tá. Aqui na Babilônia tá tudo bem, por que eu vou me dispor a servir ao Senhor lá em Jerusalém? Se há uma área, por exemplo, se há uma área da nossa igreja que possui poucas pessoas para auxiliar, porque nós podemos ter aqui na igreja muitas pessoas para ensinar o Evangelho, muitas pessoas capacitadas para ensinar, nós podemos ter muitas pessoas capazes de tocar louvores, aqui, cantar, tocar instrumentos. Podemos ter muitas pessoas, mas nós não temos, por exemplo, professoras e professores para trabalhar com os pequenos. Você cria um desequilíbrio na igreja. A igreja está desequilibrada, certo? Você encontra cantores, mas não encontra professores para as crianças, ninguém que se dispõe a fazer isso. Nós temos muitos irmãos que vêm aqui se alimentar semanalmente aqui da palavra de Deus, mas nós não encontramos dizimistas. É um desequilíbrio, certo? A igreja está cheia, mas poucos são dizimistas, ou seja, não estão. Nós temos assim um desequilíbrio, e é isso que Esdras está notando. Está notando um desequilíbrio. Havia sacerdotes, havia porteiros, havia servidores do templo voltando, mas não havia levitas. E aí Esdras, então, envia uma série de pessoas aqui, de cabeças de família, e 2 sábios, para convencer, então, os levitas a retornar para Jerusalém com ele. Exatamente. Então, meus irmãos, vamos lá. Aí no versículo 16, ele envia, então, uma comitiva, certo? Ele envia uma comitiva. Então, enviei Eliezer, Ariel, então, e 2 sábios. Aí no versículo 17 e 18, enviei-os a Ido, chefe em Casifa, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos, irmãos 18. Então, aqui, Esdras estava, então, meus irmãos, levando uma comitiva para convencer, então, os levitas a virem com ele. Então, e ele envia para um chefe de família específico, o Ido. Por que ele envia essas pessoas para o Ido? Porque certamente ele sabia que Ido era um chefe de família e que na sua família havia muitos levitas, provavelmente. Por isso que ele envia diretamente lá para Ido. Meus irmãos,
Jesus, em seu ministério, já havia alertado aos discípulos a falta de pessoas empenhadas na obra de Deus, né? Isso, Jesus já havia alertado sobre isso. Então, Esdras estava se deparando com um problema que não havia levitas específicos ali para a obra, para o serviço do templo, mas Jesus, em Mateus, já tinha dito que que o trabalho é gigantesco e os trabalhadores são poucos, né? Jesus já também ensina sobre isso. Então, esse fato já havia sido sentido por Esdras, que envia uma comitiva de chefes de família, acompanhado de 2 sábios, para trazerem levitas. Esdras deu instruções do que deveriam dizer à família de Ido. Então, Esdras dá instruções. Olha, vai lá e fala tal coisa, que não é dito o que exatamente Esdras, qual foi realmente a instrução que Esdras deu, mas Esdras deixou instruções bem assim, específicas sobre o que falar, né? E aqui uma pergunta: qual seria a nossa reação, ou a sua reação, se você fosse chamado a servir na obra do nosso Senhor, né? Se um dia você que está vindo, está se achegando à igreja, né? Você é chamado a servir em algum lugar específico. Olha, estamos precisando de pessoas aqui para esta função aqui, para executar isso aqui, né? É isso que Esdras está fazendo. Ele está indo lá chamar as pessoas, indo lá convencer as pessoas da importância delas irem com ele, de voltarem a Jerusalém. Vamos lá. Então, a resposta foi bastante positiva. Como eu estava lendo aqui no versículo 18. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio. Então, ele foi buscar os levitas, mas trouxe também um homem sábio, tá? Que era o... Isso. Sim. Ele foi... Isso. Ele foi buscar, então, os levitas e trouxe um homem sábio. E aí, no verso 19, diz: e com ele veio também o Jesaías, dos filhos de Merari, mais 20 vieram, certo? E aqui no verso 20, e dos servidores do templo, que Davi, os príncipes, deram para os ministérios dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então, a resposta é positiva, certo? A comitiva de Esdras vai até Ido, e lá ela retorna com o povo, retorna com sábio, retorna com mais homens, e retorna também com 220 levitas. Então, Esdras testemunha sobre a boa mão do Senhor agindo conforme os seus propósitos. Foi a boa mão do Senhor, tá? Então, está claramente aqui, ó, no verso 18, trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Então, sobre a boa mão de Deus, Deus agiu e trouxe, então, esses homens. A comitiva alcançou outras pessoas para servirem a Deus em Jerusalém. Um sábio com sua família, mais 20 homens de outras famílias, porém o objetivo foi alcançado. 220 levitas se juntaram à comitiva. Então, meus irmãos, assim como Jesus instruiu os seus discípulos, estamos jogando nossas redes em busca daqueles que o Senhor separou para o servir? Então, ali uma referência de Mateus 13, 47 a 50, né? Então, esse é o nosso papel, né? Assim como essa comitiva fez, de jogar as nossas redes, de conversar com as pessoas, de ser instruído pela palavra para saber o que falar, ser instruído pelo Espírito Santo,
saber o que falar para as pessoas, como evangelizar as pessoas, o que dizer a elas, né? E trazê-las para a igreja de Cristo. Então, Esdras foi bem sucedido nesse trabalho. Era para ser os primeiros, para quererem ir, né? E aí, demorou, tá? Vamos ler. A fé de Esdras, no verso 21 a 23. Vamos lá. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Meus irmãos, a primeira vez que eu li aqui, reli aqui para fazer esse estudo, me chamou a atenção, é óbvio que me chamou a atenção esse versículo, de que Esdras se recusou a pedir uma escolta armada ao rei. O rei já tinha dado um monte de prata, um monte de ouro, toneladas que Esdras estava carregando de volta. O rei tinha dado para ele uma carta, dando poderes a ele para serem um juiz em Jerusalém, dando poderes a ele requisitar recursos lá dos oficiais próximos a Judá. Mas Esdras não pediu uma escolta, né? Então, meus irmãos, Esdras faz um jejum pedindo ao Senhor uma boa jornada. Certo? Muitos, exato. Nós vimos ali no mapa, eles atravessaram todo o deserto. Para onde é que eles iam correr, fugir com seu ouro? Então, Esdras pede ao Senhor uma boa jornada, e junto com o povo que volta a Jerusalém, fazem um jejum de 3 dias. Esdras pede a Deus, ele tinha uma fé muito sincera e enorme, e ele pediu a Deus, porque ele tinha explicado ao rei Artaxerxes que Deus havia de estar junto a quem o serve. Bem, Esdras não pede ao rei uma escolta armada, com isso forneceu um testemunho de fé ao rei. Meus irmãos, nós temos que entender essa passagem de uma forma muito específica. Naquele contexto, Esdras não pediu ao rei uma escolta. Ele estava... Por quê? Porque ele tinha dito ao rei e deu ao rei um testemunho da sua fé e da boa mão do Senhor sobre aquele povo. Bem, este ato, quando eu li a primeira vez, eu pensei o seguinte: esse ato pode parecer uma imprevidência de Esdras. Pode parecer o seguinte: olha, que Esdras estava será que Esdras estava tentando ao Senhor? Eu não vou aqui me precaver na minha jornada, mas Deus vai me guardar, certo? Será que o diácono Fábio pode sair assim, eu vou vendar meus olhos, pegar meu carro, sair pela rua e Deus vai me guardar? Certo? Será que é o mesmo contexto, certo? Nós somos ensinados que nós não podemos tentar ao nosso Deus, né? O próprio Jesus nos ensinou isso. Mas Esdras não estava tentando ao Deus. Essa deve ser a nossa interpretação. Ele não estava fazendo algo de forma a tentar Deus. Ó Deus, nós vamos sair aqui com um monte de ouro, um monte de prata, e eu não vou me precaver de guarda. É o Senhor que vai nos cuidar. É claro que Esdras pede isso, tá? Mas certamente seu coração não estava voltado a tentar ao Senhor, tá?
talvez eu não consiga explicar isso de uma forma assim racional para os irmãos, mas é esse o sentimento que, lendo os comentadores, é esse o sentimento que eu fiquei, tá? Porque me chamou bastante a atenção. Por que Esdras não pediu a escolta, né? E nós percebemos que na mesma situação, numa situação parecida, quando Neemias depois vai voltar para Jerusalém, ele solicita uma escolta armada, tá? Neemias solicita uma escolta armada. É óbvio que Neemias também deve ter orado, deve ter jejuado, deve ter pedido ao Senhor uma boa jornada, mas mesmo assim, Neemias pediu a escolta. Bem, provavelmente, a chave para nós interpretarmos essa passagem, é uma passagem difícil, é que, como Esdras explica, ele havia dito ao rei que a boa mão de Deus é sobre os que o buscam. E Esdras queria dar esse testemunho ao povo e ao rei. Foi Deus que levou Esdras a dar esse testemunho. Exatamente, melhor dizendo, é uma passagem difícil, né? Porque em muitas passagens da Bíblia, né, a Bíblia nos ensina a sermos previdentes, a nos prevenirmos do mal, do inimigo, né? Vigiai, né? A Bíblia nos ensina isso. E aqui Esdras não solicita a guarda, né? Não solicita a guarda, e ele sabia que haveria salteadores ali no seu caminho. Mas, meus irmãos, no versículo 24 a 30, nós percebemos que Esdras era previdente. Ele ensina a previdência a nós. Se ele não pediu a escolta armada, olha como ele fez para transportar os tesouros. Então, separei 12 dos principais, isso é, Serebias, Asabias e 12 dos seus irmãos. Pesei-lhe a prata e o ouro, os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de nossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, na câmaras na casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes, os levitas, o peso da prata e do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Então o que Esdras faz? Esdras separa todo o tesouro que ele tem em 12 cabeças, né? Separa para que estes ficassem responsáveis por esconder bem o ouro. Então Esdras não volta na caravana assim, arma ali uma estrutura, coloca toda a prata, todo o ouro e sai pelo deserto puxando assim tudo aquilo lá, né? Mostrando para os bandidos, olha que nós temos bastante ouro, né? Não. O que ele faz? Ele fala, olha, pega esse ouro aqui, vamos dividi-lo bem, vocês, por favor, escondam esse ouro, ou seja, colocaram lá, cheio lá da meia suja, né, botaram o ouro embaixo ali, né, de modo que esse ouro fique bem escondidinho, tá? Bem escondidinho. Se chegar os salteadores, alguém talvez não encontre o ouro ali, tá? Porque vai estar bem repartido e bem escondido nos animais. Vamos lá. Tá? Então, Esdras sabia dos perigos que sua viagem teria pela frente. Por isso, ele separou as riquezas entre os cabeças de família para as proteger, tendo sido previdente sobre os recursos que o Senhor, em sua misericórdia... Então, assim, aqui é uma pergunta, eu me passei ali.
temos sido previdentes sobre os recursos que o Senhor, em sua misericórdia, nos proporciona? Então, quando eu li isso daqui, né, eu logo pensei um pouco na minha vida, e se eu for tocar aqui nesse assunto, aqui nós não vamos terminar o capítulo, porque é um ponto bastante sensível aqui, né? Eu tenho assim de ser previdente com aquilo que eu ganho com os recursos, né? A Carmen já está me olhando ali com ela me diz isso bastante, né? Rodrigo, você gasta muito em bobagem, você tem, né? Então, seja previdente no uso dos recursos, não se endivide, né? Eu não vou dar o meu testemunho sobre isso, porque realmente eu preciso melhorar, e essas me chamou bastante a atenção, da sua previdência aqui, em repartir os recursos, em guardá-los, em não... Porque Deus nos dá misericordiamente muitos recursos, e nós temos que sermos previdentes no uso desse recurso, administrarmos bem os recursos que Deus nos proporciona. Tá, meus irmãos? Vamos lá assim. A viagem e a chegada de Esdras. Então, do verso 31 a 36, nós vamos aqui encontrar, então, a viagem e como Esdras chega. Então, partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Deus realmente atendeu às orações de Esdras, atendeu ao jejum de Esdras. E aí Esdras diz, livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Veja, havia inimigos pelo caminho, houve inimigos, eles armaram ciladas, mas Deus os livrou de todas. Então, chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Veja, né? Então, meus irmãos, se já é cansativo nós irmos de carro numa viagem assim de, digamos, 1.000 quilômetros, eles andaram por 4 meses. Então, eles descansaram 3 dias, até está pouco, né? Descansaram 3 dias. Né? Toda a tensão da viagem, né? Toda a tensão de estar levando todos aqueles tesouros, né? Tem perigo, você deve ter sido uma viagem bastante tensa, bastante preocupante, e ali eles descansaram 3 dias. No 4º dia, o que eles vão fazer primeiro? Primeiramente, eles vão, então, fazer aquilo que Deus solicita, é o serviço para Deus, ou seja, o serviço para o Senhor. Então, eles vão, no 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finés, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Benuí, levitas. Eu não vou entrar aqui em detalhe nos nomes, mas se lembram, eles tinham pesado na saída o ouro e agora pesavam na chegada, né, para ver se conferia. Meus irmãos, esse cuidado com o dinheiro da igreja, esse cuidado com o dinheiro da obra do Senhor, é um cuidado que a igreja tem que ter. Tá? Eles pesaram no início e pesaram no final. Né? Foi feita uma coisa contada. Né? Nós sabemos que homens são falhos, certo? Você está carregando um monte de ouro ali no seu burrinho voltando, né? Você pode ser tentado a... Então, nós temos que ter cuidado com as coisas de Deus, ter o zelo, né? Então, meus irmãos, nossa igreja, ela preza por esse cuidado, nós temos que prezar por esse cuidado, instigar o conselho para que tenha esse cuidado, fazer os relatórios financeiros, que aquilo que você entrega em termos de oferta, em termos de dízimo, sejam realmente contados, que você possa ver que aquele dinheiro que você oferta está sendo usado na obra de Deus. Então, a nossa igreja tem esse zelo, tá? E nós temos que estar sempre atentos para que nós tenhamos sempre esse zelo, para que nós
nós não deixemos esse zelo de lado, tá, meus irmãos? Tudo. Olha só. Então, assim, e também e aqui assim, ó, o meu coração também, olha, eu tenho esse zelo aqui nas minhas finanças pessoais, talvez eu não esteja tendo aquilo que está entrando, aonde está saindo. Eu tenho feito essa contabilidade, né, do que está entrando para mim, aonde que eu estou gastando. Então, eu próprio, assim, fiquei, assim, me chamou muito a atenção isso daí e me fez refletir, olha, preciso cuidar melhor disso daqui, na minha vida, tá? Então, essas nos diz no versículo 34, tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado, né? Imediatamente registrado. Então, tudo foi contado e pesado, esse zelo com os recursos da casa de Deus. Então o que nos diz a viagem? A viagem foi bem sucedida, Esdras retorna a Jerusalém, depois de 3 dias de descanso, entrega os tesouros aos sacerdotes. Os remanescentes oferecem holocausto ao Senhor. E aqui vem uma segunda ação, né? Agora eles vão oferecer, então, holocaustos a Deus, né, agradecidos pela boa mão do Senhor nesta viagem. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocaustos ao Senhor. Então veja, Esdras, então, qual que é a primeira coisa que Esdras faz quando chega? É acertar as contas do tesouro na casa com os sacerdotes e também oferecer holocaustos, fazer a adoração ao nosso Deus. Primeiro, os serviços ao nosso Senhor. Tá? E aí, meus irmãos, chega no versículo 36, o último versículo desse capítulo, e aí sim, Esdras vai cuidar, então, das suas atribuições civis, né, ou das suas atribuições que ele tinha com a carta do rei Artaxerxes. Então, diz ali no versículo 36, então deram as ordens do rei, que era a carta, aos seus satrapas e aos governadores desse lado do Eufrates, daquela região de Judá. E estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Ou seja, meus irmãos, depois de cumprirem suas obrigações junto ao Senhor, Esdras entrega a carta do rei Artaxerxes, aquela que a gente viu na aula passada, no capítulo 7, entrega essa carta aos governadores da província, aqueles que tinham o cuidado com a província ali de Judá, entrega a sua carta e esses os auxiliam em sua obra de reconstrução. Meus irmãos, aqui diz o seguinte, ajudar o povo na reconstrução da casa de Deus. Aí eu estava refletindo sobre esse versículo, porque, digamos assim, a casa de Deus, o templo, já estava reconstruído, né? Então, é aquilo que eu falava na introdução. Ou seja, essa reconstrução da casa de Deus é muito mais do que o templo. São os verdadeiros adoradores, aqueles que vão estar no templo em espírito e em verdade. Não basta um templo estar reconstruído, nós precisamos ter verdadeiros adoradores. Então, os governadores o ajudou Esdras, ou seja, Esdras tinha um serviço muito importante de ensinar ao povo, de aplicar a lei, de mostrar a lei ao povo, e ele foi ajudado, então, por estes governadores civis. Então, meus irmãos, a casa de Deus aqui não é somente as paredes, não é somente os tijolos, é o nosso coração também. E esse coração talvez seja aquilo que é mais difícil da gente construir ou reconstruir, né? Então, é isso que Esdras estava realizando ali junto ao povo. Então ficamos por aqui.
Agradecemos ao Senhor essa oportunidade de ensinar e de aprender da sua palavra.